se manter fluida nele, né? E para que isso aconteça, a gente tem falado aqui, eu tenho trago conteúdo de um processo de vendas e o último, a gente está falando dos públicos dentro da empresa, né? As empresas possuem públicos. Dentro de um público grande, existem outros públicos por separação. Quando você separa isso, ou dessa forma, você deixa o seu processo mais organizado. Você deixa o seu processo claro, sabendo para onde você está indo. Então, hoje eu quero falar sobre o ex-cliente. Nós não falamos sobre o ex-cliente, mas eu quero falar sobre o ex-cliente. Essa palavra ex, ela não é muito aceitável, né? Em qualquer mercado, inclusive no mercado de relacionamento. Mas todo mundo um dia se torna ex alguma coisa. Todo mundo um dia se torna um ex-cliente. Lembre-se dessa forma de falar, dessa frase, dessa palavra, ex-cliente. Todo mundo se torna um ex-cliente. E para isso acontecer, esse ex-cliente precisa ter um ponto de experiência com essa empresa. Primeiro, ele se tornou cliente, que pode ser cliente de primeira compra, e depois, na segunda via, ele pode ter se tornado um cliente de recorrência. Né? O ex-cliente pode ter sido um desses dois, ou cliente de primeira compra, ou um cliente de recorrente. E aí, em um determinado ponto, ele se tornou um ex-cliente. Jones, e aí, o que, que a gente faz? Você tem que, em primeiro lugar, lembrar da pensa, lembra bem disso. Você, enquanto empreendedor, enquanto empresário, você precisa lembrar de construir canais, canais de comunicação com seus clientes. A primeira é o primeiro insight, é o primeiro up que a gente opa, né? Primeiro opa que a gente vai deixar aqui. Você precisa criar canais de comunicação com seu cliente. Todo novo cliente, você precisa trazê-lo para seguir suas redes sociais, você precisa ter o e-mail dele, você precisa ter o nome e o telefone, mas um contato direto nos canais de comunicação. Você precisa talvez ter um grupo de WhatsApp com esses clientes, ou então ele tem que te seguir nas redes sociais, ou então ele tem que estar dentro do teu canal do Telegram, na lista de disparo. Você tem que ter uma comunicação com esse cliente. Se tornou cliente, ele precisa estar dentro de um canal de comunicação. Na verdade, se tornou lead, tem que ter um canal de comunicação. Se tornou cliente de primeira compra, ele precisa estar dentro de um canal de comunicação. É cliente que tem recorrência, ele também precisa estar dentro de um canal de comunicação esse, que são diferentes, né? Mas pode ser único, Jones, pode, quando você tem
clareza e organização dos seus leads dentro de um CRM ou dentro de uma planilha, enfim, você já tem eles bem separados, definindo assim se ele é um cliente de primeira compra ou ele é um ex-cliente. Então, é a primeira coisa. Se você não tem um canal de comunicação, é o primeiro opa, tá? De comunicação, se você não tem esse canal de comunicação com o seu cliente, você precisa ter, tá? Vamos construir esse mapa mental juntos aqui, esse passo a passo do zero. Vamos lá, você precisa entender isso. Você tem que ter um canal de comunicação com esse cliente, porque isso é importante. Você não pode deixar o seu cliente solto, tá? Você não pode. Temos o canal de comunicação extra exclusivo, ultra exclusivo, que é um canal de comunicação com os clientes recorrentes. É uma outra aula, tá? Mas você já pode construir esses canais de comunicação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o ex-cliente. O que você precisa? Ter um canal de comunicação. Você precisa saber onde ele está, você precisa saber se comunicar com ele. Pronto, você fez um levantamento, você sabe quem são eles. Você sabe quem são os seus ex-clientes. Legal. Agora, o que você faz? Você precisa ter uma MAC. Entenda isso. MAC não é método acelerador de caixa. MAC é motivo para se abrir uma conversa. Mas antes disso, deixa eu voltar aqui. Você precisa saber, você sabe quem são. Quem são como, Jones? Quem são dos últimos? Quem são eles que não compram com você mais? Há 3, há 6, há 12, até 24 meses. Você tem pessoas aí dentro da sua estrutura, dentro da sua base, que não compram talvez há 3, talvez há 6, talvez há 12, até 24 meses. Quando isso acontece, esse ex-cliente praticamente se torna um lead frio. Ele volta a ser um lead frio, porque tem muito tempo que ele não compra com você. Se ele tem mais de 6 meses, 12 meses, 24 meses, qual é o ponto aqui? Quando falamos do cliente de primeira compra, no cliente de primeira compra, quando ele é um cliente de primeira compra, a venda aqui, a venda, ou seja, ele comprou a entrega, a primeira entrega tem que ter um forte impacto emocional com todos. Todos que compram de você hoje como cliente de primeira compra, ele precisa ter um forte impacto emocional na venda, na entrega, na solução que ele está recebendo como transformação através do seu produto, através do seu procedimento, através da sua entrega. Então, ele precisa
Lembre-se disso, isso está lá na aula. Ele precisa ter um forte impacto emocional. Ele precisa sentir algo para que essa emoção fique latente, fique, crie uma crença positiva sobre o seu negócio, sobre você, sobre a sua entrega. Jones, por quê? Porque quando isso acontece e ele se torna um lead, um ex-cliente, ele comprou, teve um forte impacto emocional, mas ele não positivo ou negativo, ele sempre vai ter. Se for positivo, ele, ele vai se tornar um ex-cliente, mas ele pode não se tornar um lead frio. Ele pode não se tornar um lead frio. Ele ainda pode lembrar da sua empresa, da sua entrega, por conta do impacto emocional que ele recebeu como cliente de primeira compra, quando ele comprou a primeira vez. Então, quando você tem esse cliente, ele pode ser ou um lead frio, voltou a ser um lead frio, não lembro, não sei, não. Por que você tem os meus dados? Ele se tornou um lead frio. Ele não lembra mais de você. Baixo impacto emocional. Na grande maioria das vezes, o cliente quebra até o contrato aqui. Porque quebra contrato, deixa eu voltar nesse ponto aqui, quebra contrato, ou não compra mais. Porque baixo o motivo. Motivo, baixo impacto emocional na entrega. É negativo para ele. Ou ele quebra o contrato, ou ele não compra mais. Ele se torna um ex-cliente de forma negativa. E aí há quem tenha uma emoção negativa da empresa aqui, ó. Ele pode não lembrar mais. Ele pode lembrar, ah, sim, sei, lembro. Faz um tempo mesmo que eu não recebo nada de vocês. Ou então, não quero nem saber. Que empresa ruim. Que entrega ruim. Aqui, ele se torna um lead com forte impacto emocional positivo ou negativo, ou então ele não lembra, ele se torna um lead frio. Ainda mais se tiver muito tempo, ou em um curto tempo, pode ter gerado também um forte impacto emocional positivo ou negativo, quando ele é um quase cliente, ou melhor, um cliente de primeira compra. Então, lembre-se disso. Na terceira via, o que você vai ter? Você precisa ter um motivo. Deixa eu fechar isso aqui, que aqui foi só uma abertura de parênteses para você entender os motivos pelos quais ele se torna um quase cliente ou porque ele se tornou de quase frio ou não, tá? Então vamos lá. Ter uma MAC, um motivo para se abrir uma conversa, você precisa ter algo novo, presta bem atenção nisso. Barra oferta, barra solução, novo. Você precisa ter algo novo, tão impactante quanto a primeira vez. Tanto quanto a primeira vez que ele comprou. Lembra, no fechamento, aquela empolgação, aquela alegria. Posteriormente, tinha que ter a entrega no mesmo ritmo, né? Na mesma energia, no mesmo impacto emocional. Então, você precisa ter algo novo, uma oferta, uma solução,
tem que ser tão impactante quanto a primeira vez que ele comprou. Para sacudir a emoção ou criar. Se ele não teve uma boa impressão, uma boa emoção com a empresa, então criar ela. Então, quando você entra em contato, você tem que ter um motivo para abrir uma conversa. Jones, que motivo é esse? Nós vamos falar já já, tá? Mas ao entrar em contato, você tem que gerar aqui, ó, um forte impacto emocional com uma oferta ultra realista, ultra impactante, surreal, algo que é disruptivo, que vai mudar de fato a vida dele. Jones, por que que eu tenho que entrar em contato com quase o cliente? Já já eu te falo, mas preste atenção aqui. Qual é o motivo que você vai dar para abrir a conversa? Quem foi esses dias em uma ação? Nós estávamos em uma ação comercial em uma empresa aqui. Eu acho que foi a Alice. Ela usou bem isso aqui, mas não gerou as perguntas. Um motivo para se abrir uma conversa com esse ex-cliente. Pesquisa de satisfação. Presta bem atenção nesse script. Pesquisa de satisfação. Bom dia, não. Vamos mandar um olá. Nome do cliente. Você tem ele, lembre, você tem ele, você tem os contatos dele, ele está em um canal de comunicação lá inativo, ele não fala, ele não comunica, ele não recebe mais contato seu, mas ele está lá, tá? Olá, nome do cliente. Tudo bem? Me chamo. Nome do vendedor. Me chamo. Nome do vendedor. E vi seu contato aqui no nosso sistema. Seu contato. Aí puxei e no seu relatório, aqui conosco, consta que faz muito tempo que não tem uma experiência experi... Deixa isso mesmo. Com nossos produtos ou nossos serviços. Ponto. Estou entrando em contato para... Você pode mandar isso aqui quebrado, tá? Aqui dentro eu não consigo quebrar, mas você pode quebrar isso aqui, tá? Estou entrando em contato para pedir sua ajuda numa pesquisa de satisfação. Jorge, por que é tão longo? Preste atenção. Em primeiro lugar, você está lembrando a ele onde que você tem o contato dele. Ou por que que você tem, por que que a sua empresa tem o contato dele. Ele pode não lembrar de você, lembre-se disso. Ah, não, vi no nosso sistema, tal, e tem um relatório aqui.
que você já foi nosso cliente e hoje você não tem mais nenhuma experiência, já tem tempo com os nossos serviços. Agora sim, o motivo por que você está entrando em contato são duas fases. Qual é o motivo pelo qual você está entrando em contato? Tá? Essa é a segunda fase. O motivo pelo qual você está entrando em contato, deixa eu voltar a compartilhar aqui. O motivo pelo qual você está entrando em contato é porque você quer fazer uma pesquisa com ele. Você quer fazer uma pesquisa de satisfação. Pronto. Então você já tem um motivo para abrir a conversa. Você deixa uma pergunta. No caso, seu time comercial, seu vendedor. Você pode me responder 3 perguntas? E deixa lá. Você manda quebrado, por favor, tá? Não manda um texto gigante como esse. Manda quebrado, tá bom? Para que ele você pode mandar 2 para ele ver mensagem chegando lá. Isso aqui tem que ser no individual ou em um disparo em massa, tá? Você tem ali, tem que fazer um levantamento de todos os seus ex-clientes. Pode fazer um a um, ou você pode pegar, tem ferramentas que dá o nome, ela vai puxar o nome, tá? E vai mandar para 50, para 100 de uma vez só, tá bom? E você deixa as perguntas. Aí você vai fazer as perguntas. Primeira, se ele. Não, beleza, eu posso sim te responder. Isso também pode ser por ligação, tá, pessoal? Você pode tanto mandar o texto, quanto você pode ligar. Ou você faz uma cadência de ligar e depois, não atender, você manda a mensagem. Você pode convidá-lo para uma ligação, tá bom? Mas para fazer essa pesquisa. É, Como foi para você? Você lembra? Ah, lembra. Então, como foi para você comprar conosco? Ou adquirir, você pode mudar a palavra, tá bom? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A segunda. Ele vai te dar uma nota. Segunda, você manda qual você conseguiu resolver seus desafios. Ah, legal. Então, você está fazendo a pesquisa ligada à empresa. Está tudo certo, dependendo da resposta, você vai fazer uma chamada aqui para a terceira. Hoje, qual é seu maior desafio? Para não falar problema, dor, dificuldade. Jones, então, se ele te dá respostas aqui, as perguntas você pode até remodelar, tá bom, pessoal? Você pode, de novo, até remodelar, mas a metodologia é necessário seguir para isso funcionar. Tá o passo a passo. Aqui, você vai, de novo, resgatá-lo, porque você tem algo exclusivo para ele, tá? Você tem algo exclusivo. Aqui, você pode resgatá-lo de novo. Você pode
resgatá-lo para a mesa. Qual é o objetivo? O objetivo com essas perguntas é: tem um desafio a propósito, sim, eu tenho um problema XPTO. Você vai entender qual é o problema dele, qual é a dor dele. Aqui não é uma conversa de 1 minuto, não, tá? Aqui é uma conversa. Você está de novo querendo gerar um forte impacto emocional nele. Lembre-se disso. É o ex-cliente. Terminou, quebrou o contrato contigo, tá? Você está querendo resgatar ele para algo que nós chamamos de mesa de negociação. Você está querendo trazer ele, deixa eu aumentar aqui, para a mesa de negociação. Ele vai te dar uma resposta e aí você entra com... ele te deu a resposta, sim, tem um problema novo, tem um desafio novo, você já tem uma, duas ou três mega, né, oferta no copyright, nós chamaríamos isso de Big ID, hoje em dia quase ninguém utiliza na copy, mas no processo de venda, assim, você criou aí três grandes ideias e você vai criar para ele a solução que ele precisa. Ele precisa. Jones, eu posso fazer diferente uma segunda tentativa? Uma outra maneira? Pode, sim. Aqui é uma forma de você trazê-lo para a mesa de negociação. Nós usamos também esse mesmo passo a passo. Quem está aqui já teve comigo em consultoria, já fez isso para, não com ex-cliente, mas com cliente recorrente ou cliente de primeira compra. De preferência, cliente de primeira compra e recorrente funciona muito. É indicação. Você coloca que você traz para indicação. Aqui você pede indicação. Tá? O mesmo passo a passo, o mesmo passo a passo. Mas, Jones, existe uma outra forma? Existe, que é você. Deixa eu ver se eu consigo colocar cá em cima. Esse é algo novo aqui. Pronto. Você pode levá-lo, presta atenção cá em cima, por favor. Não, vamos cá para baixo. Vamos manter a sequência aqui. Você pode. Deixa eu fechar, porque fica muito. Pronto. Você pode entregar algo gratuito, barra bônus, barra presente. Todo mundo gosta de receber presente, mas aqui precisa ter também um forte impacto. Você precisa resgatar isso, lembre-se disso, impacto emocional. E olha por quê? Porque se ele está sendo aqui para você um lead quase frio, ou frio porque ele se tornou ex-cliente, você precisa criar nele um forte impacto emocional. Você pode entregar ele, você pode levar para ele algo gratuito, tá? Você pode ofertar um procedimento, você pode, mas tem que ser algo, de novo, forte impacto emocional. Precisa ter isso. Forte impacto emocional. Não faça algo que para queimar ficha. Não, porque você, de novo, você quer trazer esse lead, esse ex-cliente, para a mesa de negociação. Jones, por que, que eu tenho que fazer isso se eu faço tráfego pago, se eu tenho um forte canal de aquisição
entenda, pelo amor dos céus. Tráfego pago não vende. Canais de aquisição não é para vender, é para negócio local especificamente. É para trazer lead. Você tem que fazer uma grande quantidade, uma grande camada de leads, base de leads, para que todos os dias sua equipe comercial, com os mecanismos de atualizações, IA, enfim, disparo em massa, venham trabalhar essa base de leads. O seu ex-cliente faz parte da sua base de leads. Então, quando você deixa ele de lado, quando você esquece, abandona e não constrói esse processo, você está deixando de colocar dinheiro dentro do teu caixa. E isso é um desperdício. Isso é fazer com que o teu financeiro olhe e fale: cadê o retorno? Você precisa entender que você faz tráfego pago não apenas para focar no cliente de primeira compra. Aqui, isso é loucura. Você faz tráfego pago, ou indicação, ou embaixador, ou funil de influencer digital, não importa. Não é, não deve ser focado na não deve ser focado na primeira compra, ou na primeira aqui, nesse caso, venda. Embora sim, tenha que vender isso aqui. Mas não é, o foco não é isso aqui. O foco é você. é, o foco é você fazer uma camada de leads. Grande quantidade de aquisição de leads. Você tem todos os dados desses leads. E aí você vai construindo uma comunicação com cada lead que está na sua base, no seu atual momento. Nesse momento, estamos falando com o ex-cliente. Jones, como isso funciona? De tempos em tempos, você deve receber aí mensagem de alguma empresa que você já comprou. De tempos em tempos, você deve receber mensagem de empresas que você já comprou, que você não está comprando mais, e ela entra em contato com você. Justamente porque você faz parte da base de leads e ela quer o retorno por esse investimento, ela quer continuar vendendo para você. Ela quer continuar vendendo para você. Se você for excluinte, se ela te recupera, ela resgata um dinheiro que ela não estava colocando dentro do bolso, do caixa da empresa. Tá ficando claro, pessoal? Tá claro isso para vocês? Dê um joinha ou então alguém abre o microfone, fale ou faça uma pergunta, porque estamos nos aproximando do final. Tá claro? Faça uma. Ok. A Alice abriu a câmera, acho que vai fazer uma pergunta, é isso, Alice? Pode falar, Alice. Ah, não, você está indo para o lugar de trabalho, pelo que eu estou vendo, né? Então, Não, eu ia dar um joinha, acabei abrindo a câmera. não, maravilha. Então, você tem que lembrar disso, que nós temos é, uma lista de leads e você precisa trabalhar eles, cada um na sua etapa. Estamos na etapa do ex-clientes e eles precisam ser convertidos
de novo em clientes de primeira compra e depois em clientes recorrentes. Lembre-se disso, não perca o foco. Se você tem 100, 200, 300, 600, 700, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 leads na sua base, isso é top demais. Você construiu uma forte 1 milhão de leads. Isso gera venda. Então, está fazendo tráfego pago, continue investindo. Você está captando lead. Não é um investimento em vão, errado. Ah, não está tendo retorno. Faça seu processo comercial funcionar para que o retorno aconteça. Faça o processo de vendas acontecer. Não foque, entenda, não foque em apenas. Eu já falei isso, eu repito isso constantemente e vou dizer de novo. O cliente de primeira compra é muito poderoso, mas você que foca só na venda com tráfego pago no mês, você está jogando energia fora. Você vende para 2, para 10 e deixa os 80, 90% dos leads para trás. Você só está focando no lead que quer comprar agora. Você está perdendo dinheiro. Não está colocando dinheiro no seu caixa. Faz sentido isso, gente? Está muito claro isso? Então, lembre-se disso. Lembre-se que tem muito dinheiro aqui, ó, no ex-cliente. Tá bom? Vamos encerrar nossa aula por aqui hoje. Tá? Trabalhe o seu ex-cliente aí. Foque, faça a separação dele da sua base, tá? Da sua base de contatos, de leads, tá? Dentro da sua empresa, e vamos fazer ações para recuperá-lo e fazer vendas. Essa é a nossa aula hoje do Quase Cliente.